Iniciando agora nosso último episódio da série de entrevistas com os candidatos à presidência do Coritiba, Samir Namur, candidato à reeleição. Tudo bem, Samir? Tudo bem. Tudo certo? Agradecer aí vocês do Coxa News pelo espaço. Vamos para a entrevista. Samir, eu acho que a primeira coisa assim, que é importante até para o torcedor ter aquela certa identificação é saber de onde vem a tua paixão pelo clube, de onde que vem esse lado torcedor e quando você decidiu deixar esse lado torcedor um pouco de lado para iniciar a tua carreira política, já foi presidente durante um mandato inteiro, então de onde surge essa ideia? Bom, vamos lá, a história não é tão curta assim, mas eu vou tentar abreviar ela um pouco, né? Eu sou curitibano, nasci aqui, minha família é tanto por parte de pai quanto de mãe de cidades do interior do estado, cidades que norte do estado e enfim, Ponta Grossa também, aqui a 100 km, a do meu pai, Venceslau Braz, cidades que normalmente torcem aí para times de São Paulo, times do Rio, ainda mais se nós pensarmos lá na metade do século passado, mas a família do meu pai sempre torceu para o Curitiba, foi uma família que acabou vindo um pouco cedo para Curitiba, meu pai, meus tios, então eles já eram coxas brancas e quando eu nasci, naturalmente, acabei seguindo. O meu pai e o meu tio, um dos meus tios me levavam desde muito cedo no Couto Pereira. A primeira vez que eu fui ao Couto Pereira eu tinha 5 anos, um Atletiba, 1º de maio de 89. E aquilo despertou em mim, assim, já criança, um sentimento, que é o sentimento de torcedor, né? que desperta muito em todo mundo, um sentimento assim muito grande, e eu virei completamente doente, apaixonado pelo Coxa, muito mais que os meus tios até, e daí sempre desde muito cedo fazia eles, principalmente o meu pai, me levar em todos os jogos, e enfim, fui seguindo desde então. Eu sempre tive assim uma ideia assim, um pouco de criança, de adolescente, de querer muito entrar para o conselho deliberativo do clube. Essa sempre foi uma vontade, até de uma certa forma idealizada, assim. Eu adolescente achava que era extremamente importante ser conselheiro do clube, então tinha esse sonho, esse objetivo. Só que, por outro lado, as eleições do clube sempre muito fechadas, sempre muito restritas, o próprio estatuto do clube sempre criando algumas dificuldades. E aí, só na eleição de 2014, eu consegui espaço em uma chapa, que foi a chapa Coxa Maior. Sou bem franco em assumir, não conhecia praticamente ninguém daquela chapa, não conhecia bem os propósitos, os planos. O que eu queria era mesmo entrar no conselho, e aí consegui uma vaga. Não fui eleito imediatamente no pleito, mas alguns meses depois, em junho de 2015, acabei ingressando como suplente. E daí, de certa forma, realizei esse sonho e comecei a participar efetivamente da política do clube, mas sempre assim tendo muito claro que entraria no conselho para trabalhar, não para aparecer, não com projeto pessoal, político, mas assim, para trabalhar, ajudar a colaborar da forma como eu pudesse fazer melhor. E aí já na primeira reunião do conselho, eu lembro que abriram 5 vagas para o conselho fiscal. Eu me candidatei, um conselheiro que eu conhecia, já à época me falou, tentou me convencer a não fazer isso, assim, Samir, não faça isso, você vai se incomodar um monte, vai ter que trabalhar um monte. Eu falei assim, bom, mas eu vim aqui justamente para isso. Me candidatei, foram só 5 conselheiros que se candidataram para 5 vagas, então eu entrei para o conselho fiscal. E daí já imediatamente em 2015 eu passei a conhecer bastante assim, dos números do clube, conhecer bastante da realidade administrativa do clube. O que vou admitir aqui, de cara, já foi um choque, porque assim, a diferença entre a visão que o torcedor tem, a diferença entre o que se fala em rede social, o que se fala em grupos de WhatsApp, porque realmente acontece assim, é muito profunda, é chocante você ter acesso aos números, ter acesso a quais são os reais problemas e reais dificuldades do clube, e eu passei a ver isso de forma muito clara. E aí passei a me relacionar com diversos conselheiros que tinham as mesmas ideias, sempre falando muito de austeridade, sempre falando muito de responsabilidade. E aquilo para 2017, quase que naturalmente, formou um grupo político. Eu já havia passado pela eleição de presidente do conselho, que daí também é uma história à parte, já tinha virado presidente do conselho, mas aí em meados de 2017, inserido dentro de um grupo político, as mesmas ideias, o grupo decidiu que eu deveria ser candidato. Eu nunca tive esse projeto pessoal, nunca tive essa vontade, mas também sempre quis muito ajudar, sempre quis muito trabalhar pelo clube, então de cara aceitei, e acabou dando tudo certo, fui eleito, enfim.
Muitos ex-presidentes dizem que o fato de ter exercido o cargo os fez gostar menos do clube, não querer voltar ao clube. E comigo, o sentimento sempre foi o contrário. Na verdade, o amor pelo clube só aumentou, a vontade de trabalhar e de fazer o bem pelo Coritiba só aumentou. Certinho. Samir, nem todos os membros do antigo G5 continuam, uns saíram, outros entraram. Como que foi mais ou menos a escolha, tanto da saída quanto da entrada desses novos integrantes? Bom, o dia a dia ali do dirigente, o dia a dia do G5, ele é extremamente pesado, né? Porque são, acima de tudo, torcedores, né? São pessoas que querem muito bem do clube. No nosso caso, pessoas muito corretas, muito honestas, muito trabalhadoras, que tentam acertar o tempo inteiro e muitas vezes não conseguem, né? Ou que fazem tudo certo, mas é um jogo de futebol e o time perde, não conquista os objetivos, então o peso é muito grande. E veja, só estou falando do peso interno, né? Tem todo o peso externo, de torcida, imprensa, conselho, à medida que isso envolve família, amigos, né? A exceção de mim, todos os outros 4 do atual G5 têm filhos pequenos. Na verdade, o Jorge, uma filha já adulta, mas os outros 3 têm filhos pequenos. Então, esse processo sempre, pessoal, é todo muito difícil, né? Então, o Paulo Baggio e o Eduardo Bastos fizeram um trabalho, na minha visão, excelente, ajudaram muito em diversos pontos da administração, das finanças, do departamento jurídico, mas tomaram decisões pessoais totalmente compreensíveis de que 3 anos foi um período suficiente e mais 3 seria muito difícil pessoalmente para eles. Continuam conosco, não só da amizade quanto do ponto de vista da afinidade política, tanto que estão na nossa chapa, concorrendo para o conselho, mas daí precisamos substituir os 2. E aí o grupo selecionou o Antônio Alves Pereira, que é o conhecido como Toninho, e o padre Emerson Lipinski, que são 2 conselheiros com bastante experiência. O seu Toninho com 28 anos de conselho deliberativo, já participou de gestão do clube, foi G5 do Wilson, ligado ao departamento de futebol. E o padre Emerson com experiência em 2 mandatos de conselho, bastante atuante, vai poder nos ajudar muito, ainda que principalmente em funções administrativas. Então foram escolhas políticas, tiramos 2 pessoas que ajudaram muito, mas por escolha delas. Se elas quisessem continuar, certamente continuariam, e trocamos por outras 2 pessoas que também têm bastante experiência, vão ajudar muito, com as quais nós contamos bastante. Samir, agora falando para aquele torcedor que ainda não teve tempo de ler propostas, não teve tempo de ver tudo que as chapas oferecem, o que você colocaria como principal proposta do Coritiba responsável hoje para convencer esse sócio votante no dia 12 de dezembro? Bom, primeiro dizer que nós temos 2 semanas ainda, então é tempo suficiente para o torcedor se informar, para o torcedor se inteirar, não só da minha proposta. É muito importante que o torcedor tenha conhecimento pleno das 3 propostas, das 3 candidaturas, dos 3 perfis dos candidatos, porque eu sempre digo, eles são muito diferentes. E eu, em fala nenhuma, em entrevista nenhuma, eu peço voto. O que eu peço é que o torcedor se informe, compare e vá votar lá no dia 12 de maneira informada, de maneira embasada. Isso é o mais fundamental. E se eu puder resumir a nossa proposta, basicamente, isso corresponde a explicar o porquê do nome da chapa, né? Por que Coritiba Responsável? Que, na minha visão, é o único dos 3 nomes que efetivamente passa uma mensagem, né? Coritiba Ideal te diz que existe uma visão idealizada de clube, pouco concreta, sem diagnóstico. União Coxa te diz que vários grupos se uniram, mas você tem 3 chapas, então não foi uma união tão forte, mas não passa nenhuma mensagem de gestão. Ao passo que Coritiba Responsável diz exatamente qual é a proposta de gestão, que é uma proposta que tem a responsabilidade financeira como aspecto fundamental. Claro, inserida num projeto de continuidade, inserida num projeto de longo prazo, que é a única saída que nós vemos para os problemas do Coritiba, é a única saída que nós vemos como solução. Os resultados de campo são ruins de momento, ninguém esconde isso, mas isso não afasta o fato de que se o Coritiba ficar no futuro próximo fazendo exatamente o que ele fez na história recente, que é trocar a cada 3 anos de pessoas, de propósitos, e daí, portanto, isso reformular tudo lá dentro,
ter o resultado de campo lá na frente vai ficar muito difícil. Então, a nossa proposta essencial, a parte básica dela é essa, responsabilidade financeira inserida dentro de um projeto de longo prazo de continuidade. Certo. Então, na sua opinião, o Coxa está numa situação melhor ou pior do que quando você assumiu? Bom, isso dá para responder de forma bem objetiva, né? Nós assumimos o clube 6 dias depois de um rebaixamento, um clube que além desse rebaixamento apresentava para nós um sem número de pendências financeiras, especialmente pendências com salários de atletas e de funcionários, vamos colocar um número redondo aí na ordem de 15 milhões de reais, sem dinheiro em caixa. Então a opção com 6 dias de gestão era deixar esses problemas irem para a justiça, virarem cobranças, penhores, e daí eles não valem 15 milhões, eles valem 30, 35, porque tem multa, porque tem juros, ou pegar dinheiro de 2018 para resolver problemas de 2017, e foi o que nós fizemos. Claro que isso repercutiu em dificuldade de investimento em futebol em 2018, num insucesso que é conta nossa, num insucesso pelo qual eu sempre respondi. Mas daí veio 2019, Coritiba subiu, em 2020 o campeonato ainda está aí um pouco depois da metade, e o Coritiba está na Série A ainda, o Coritiba está com salários em dia, o Coritiba não deve para quem jogou em 2018, não deve para quem jogou em 2019, nós pagamos 28 milhões de pendências trabalhistas de gestões passadas, investimos 7 milhões em patrimônio. O nosso site lá da Chapa tem fotos de como era o patrimônio do clube antes e como era depois. O torcedor tem memória, especialmente sobre o Couto Pereira, né? A estética do Couto Pereira fala por si só, mas o CT da Graciosa é completamente diferente, isso todos que frequentam falam, com relação a campus, com relação à estrutura, à academia e com relação mesmo ao cuidado, ao zelo com o patrimônio do clube. Então, tudo isso me faz ter total certeza de que 3 anos depois o Coritiba está muito melhor. Na esfera administrativa, patrimonial, financeira, disso não há dúvida. Na esfera esportiva, ele momentaneamente está melhor porque ele está na Série A e nós pegamos na Série B. Mas não há dúvida que para consagrar isso, o Coritiba precisa terminar o Campeonato Brasileiro na Série A. E eu tenho uma convicção grande que isso vai acontecer. Samir, agora falando sobre um tema muito importante, tanto para a diretoria como para o torcedor, que é a base. O senhor até, quando estava dando entrevistas, ainda sobre sua primeira candidatura, falou até sobre um número mínimo de jogadores que frequentariam o elenco profissional. Hoje, se a gente for pegar a situação da nossa base, devido até à pandemia, a gente não participa de diversos campeonatos. Em relação aos campeonatos da CBF, como o Campeonato Brasileiro Sub-17, Sub-20, estamos fora devido ao ranking da CBF. O campeonato da Copa do Brasil Sub-20 fomos eliminados também do Aspirantes, e hoje foi até noticiado que a Copa de São Paulo Júnior do ano que vem foi cancelada. Então, qual é a visão futura e algo que pode dar esperança para o torcedor sobre a base que a gente tem hoje, analisando a situação momentânea e o que a gente pode esperar no futuro? Bom, nós temos primeiro que separar alguns motivos da perda de calendário. Então, se de um lado tem a questão do ranking, que foi uma modificação para esse ano, de regulamento da CBF, que fez com que nós perdêssemos as competições. De outro lado, nós tínhamos no início do ano já traçado um calendário alternativo, o Coritiba já havia sido convidado para o Campeonato Sul-Brasileiro, já havia sido convidado para a Copa RBS, campeonatos que inclusive times de outros países disputam, além do campeonato estadual, além, no início de 2021, da Copa São Paulo, todos os campeonatos que não foram realizados por conta da pandemia. Então, um misto de dificuldade por conta da mudança de regulamento do ranking, que tem culpa nossa também, não subimos em 2018, então o Coritiba não conseguiu subir no ranking em tempo, mas também competições que não foram realizadas por causa da pandemia. E aí, isso, enfim, gera problemas de calendário, como você disse, mas não gera uma mudança de convicção, de como essas competições têm que ser tratadas. Então, o Coritiba teve eliminações recentes nos campeonatos que disputou, como você bem relatou, mas ele tinha uma das menores, se não a menor média de idade dessas competições. Então, jogando um campeonato aspirante que é sub-23, com atletas de 16, com atletas de 17 anos,
como foi lá já com o Iacolto. Então o Iacolto teve a sua formação acelerada, porque no início de 2019 ele era o atleta mais jovem do Campeonato Brasileiro Sub-23 inteiro. Então agora não foi diferente. E o que isso mostra? O que é mais importante num campeonato de base? É você disputar o título ou é você revelar jogadores em condição de atuar no profissional da forma mais precoce possível? Certamente é a primeira opção. O Natanael, por exemplo, podia estar jogando esses campeonatos, tinha idade, enfim, outros atletas que estão no profissional. Então, não é esse o objetivo. Se você puder aliar os dois, que bom, mas o principal é revelar os jogadores, é acelerar o processo de formação. Então, ter sido bem sucedido em fazer isso, é claro que passa confiança para o torcedor, mas na minha visão, o mais importante é ter conseguido manter durante esses 3 anos a proposta, que é também uma convicção, de ter lá algo em torno de 1/3 dos jogadores da base no elenco principal. Claro que se pudéssemos, teríamos mais ainda. Lá no plano de metas você escreveu que no 3º ano seria 40%. Era uma meta ousada. Claro que gostaríamos de ter 40% hoje. Não conseguimos, estamos lá em torno de 30%. Mas se você não consegue 40%, mas consegue 30%, é um número importante. Hoje ter 11 atletas da base jogando no principal, alguns atletas subindo e descendo, alguns atletas sendo pouco utilizados, mas outros atletas sendo bastante utilizados, como o Iassassi, como o Matheus Bueno. Esses atletas certamente num processo de continuidade, eles vão dar retorno técnico, mas vão fazer grandes vendas também para o clube, que é, junto com a responsabilidade, a segunda parte fundamental na nossa proposta. É o que aconteceu com o Igor Jesus. O Igor Jesus teve toda essa aceleração no processo de formação, estreou lá em janeiro de 2019 com 17 anos ainda, já fazendo gol, ajudou bastante no acesso de 2019. Nós queríamos que ele tivesse sido muito melhor na Série A em 2020, porque daí ele ajudaria mais e valeria mais. Não aconteceu, mas foi vendido por um bom valor. O Coritiba ainda ficou com 50%, que certamente vai render bastante pelos gols que ele tem feito lá. Então, o que passa confiança para o torcedor, o que faz com que ele acredite nesse nosso processo de aproveitamento da base, em que pese as dificuldades que você narrou, e as quais eu admito, é mostrar que soubemos fazer esse processo bem ao longo de 3 anos, e que a situação de momento, de presente, ela representa bem isso, porque tem um importante número de atletas na Série A no elenco principal. Você comentou sobre a questão patrimonial do clube. A pintura do Couto, a academia e a marca 1909. Você acha que foram acertos? E se foram acertos, pretende continuar? Bom, não tem dúvida nenhuma que foram acertos e foram acertos com base num propósito que nós tínhamos 3 anos atrás, com base numa convicção, que é a de que o investimento em patrimônio, por mais que ele não apareça para o torcedor, por mais que ele não apareça para o sócio, a não ser a parte estética do Couto Pereira mesmo, o CT como ele está bem estruturado, isso aparece muito pouco, a academia da base no Couto Pereira, que tem mais de 500 metros quadrados, que foi construída, aparece muito pouco, mas esse investimento, ele a longo prazo traz resultado, ele traz melhoria, porque ele melhora o treinamento dos atletas, ele melhora a formação dos atletas. No caso do torcedor e do sócio, ele dá mais conforto, ele dá mais segurança. Então, ele, direta e indiretamente, ele está trazendo receita para o clube, também como é a marca 1909, que nada mais é do que a opção mais lucrativa em termos de material esportivo, mas à medida que ela é também amplamente aprovada pelo torcedor, ela também está trazendo conforto para o torcedor e está trazendo sempre mais e mais receita direta com a venda, mas indireta porque o torcedor também vem no estádio, porque o torcedor também, por causa dela, vira sócio. Então não resta dúvida que dentre os acertos da gestão, dentre os legados importantes que a nossa gestão vai deixar, um dos principais é o investimento em patrimônio. Investimos mesmo em 2 anos de Série B e 1 de pandemia, em que as receitas diminuem, 7 milhões de reais em patrimônio. A gestão anterior, em 3 anos de Série A, tinha investido 700 mil reais em patrimônio. Então, só esse número já mostra bem a diferença de tratamento com as coisas do Coritiba, com os bens do Coritiba, e não resta dúvida que isso tem que continuar, tem que melhorar,
tem que ser aumentado. Tem outras melhorias a se fazer no Couto Pereira. Tem o campo sintético, por exemplo, que o nosso CT precisa. O CT precisa ter, daqui a algum tempo, quando o clube tiver condições, um hotel para alojamento dos atletas. Então, certamente essa continuidade de investimento em patrimônio é bastante importante. Em termos assim de plano de gestão, você assume no final de 2017, pega o Coritiba em 2018 numa Série B bem complicada. A gente tem talvez, se eu não me engano, o pior desempenho da história do Coritiba na Série B, em pontos corridos. Pontos corridos, sim. Aí a gente entra numa questão assim, você entrando no final de 2017, saindo agora em 2020, você se sente que cumpriu com o que foi proposto ao clube? E em caso de reeleição, aonde você pensa que o Coritiba pode chegar ao final do próximo mandato? Bom, eu vou ser extremamente sincero com vocês aqui. Essa é uma das minhas características. Eu sou muito verdadeiro, muito transparente, mesmo que muitas vezes pareça impopular, que fale alguma coisa que o torcedor não quer ouvir, mesmo que eu possa até me prejudicar um pouco com a minha resposta, mas eu vou ser bastante sincero. Então, eu vou te dizer o seguinte: fora do futebol, fora do campo, a gestão foi um sucesso. Ela foi extremamente exitosa, ela cumpriu muito além daquilo que nós nos propusemos em matéria financeira, em matéria trabalhista. A nossa gestão está deixando para o Coritiba um legado que vai ser essencial nos próximos 3 anos, que é o ato trabalhista. Isso não estava proposto lá 3 anos atrás. Então, foi uma solução que nós buscamos ao longo da gestão e que avança muito daquilo que nós nos propusemos. Em termos de patrimônio, sem dúvida nenhuma, em termos administrativos, sem dúvida nenhuma. Em termos de futebol, eu diria que o calcanhar de Aquiles em termos globais de gestão foram as Copas do Brasil, há que se admitir isso. Eu não coloco os estaduais, porque assim, claro que todo mundo quer ganhar os estaduais, quer ganhar em cima do rival, mas em termos de importância, eles são insignificantes com relação a todo o resto. Então, certamente, as eliminações precoces em Copa do Brasil foram calcanhares de Aquiles. Isso não estava nem um pouco dentro do planejado, nem mesmo em orçamento. Você, no começo do ano, coloca isso em orçamento, uma projeção de passagem de fases, o que prova que as nossas metas eram outras. Então, nisso, nós fracassamos. Mas o principal ponto, sem dúvida nenhuma, é entregar o Coritiba na Série A. Infelizmente, por conta de uma série de fatores externos, tanto a pandemia quanto políticas do clube, o mandato vai terminar antes do final da Série A. Então, vai ficar impossível provar se o mandato terminaria na Série A ou não. Claro, se eu for reeleito, aí nós temos condição. Mas eu só cravaria um sucesso mínimo dentro de campo com essa condição. Peguei o clube na Série B, entreguei o clube na Série A. Sem isso, eu teria que ser muito franco contigo, que daí teríamos fracassado no campo. Então, pegando o clube na Série B, entregando na Série A, mesmo com as eliminações na Copa do Brasil, eu diria que nós fomos bem sucedidos em campo. O que você considera de útil na gestão, além da questão que você já comentou, que é extra o futebol, o que além disso você acha que foi realmente útil para o clube? Erros, acertos? Bom, existem alguns legados que são legados muitas vezes assim, que muitas vezes quem vê de fora, quem é torcedor, quem debate em rede social não dá importância, mas quem conhece um pouco de gestão de futebol, quem vive o lado de cá e quem conhece especialmente a história das gestões anteriores do Coritiba, dá muita importância. E faço essa introdução para falar da questão dos salários em dia. Então, o Coritiba ele vinha com um histórico assim, de muitas gestões, com atrasos de salários, com rescisões não pagas, jogadores e técnicos mandados embora sem receber multa, sem receber rescisão. Quem é que não lembra do Atletiba em que os atletas entraram com uma faixa porque estavam com 3 meses de salário atrasado? Então, tudo isso gerou uma situação de endividamento com a qual o Coritiba sofre muito hoje, que atrapalha muito o clube, que faz com que uma gestão responsável seja a solução. Então, a nossa gestão ela inverteu essa lógica. Ela pagou 28 milhões
de problemas trabalhistas das gestões anteriores, que nada mais são do que salários que não foram pagos, de atletas, de comissão técnica, e pagou em dia todos os salários da nossa gestão. Então, isso é um legado fundamental a ser continuado, a ser seguido, porque é o que daqui 1 a 2 gestões vai colocar o Curitiba numa situação financeira melhor. Então, não é que isso foi um acerto, isso era uma proposta nossa, que nós cumprimos, então se converte num legado importante. E aí outros que eu já fui citando aqui, como o ato trabalhista, como a marca 1909, como investimento em patrimônio, como todo um posicionamento de marketing que o clube tem hoje, como clube popular, de massa, que entende que tem que se direcionar para torcedores de todas as origens, de todas as classes, até os mais humildes. O posicionamento de hoje, que é o Curitiba, Orgulho do Povo, ele representa muito isso. Então, todos esses foram acertos importantes da gestão. Uma gestão que, lá no início da pandemia, passava dos 25 mil sócios. Se não fosse a pandemia, certamente chegaria a pelo menos 30 mil sócios ao longo da Série A. Quem é que não se sentiu assim feliz com o que foi a torcida do Curitiba no ano de 2019, na Série B, com o Couto Pereira sempre lotado, maior média de público da história em campeonatos brasileiros, que foi algo decorrente de ações e de políticas diretas da nossa gestão. Então isso fica como legado também, isso fica como acerto. Claro que dos erros eu acabo sempre falando, fui assumindo todos sempre a seu tempo, ao longo da gestão, assumo sempre nas entrevistas, assumi já aqui em algumas perguntas, e eles estão mais na gestão do futebol, não por conta de uma concepção errada, na minha visão, não por conta de ações erradas nossas como dirigentes, mas sim decorrentes muito das dificuldades que o clube tem. Hoje eu tenho uma convicção muito plena, formada nesses 3 anos, de como é difícil fazer futebol sem dinheiro, de como é difícil fazer futebol com pouco dinheiro e austeridade, porque é possível fazer com pouco dinheiro, mas fazendo loucura, trazendo e não pagando, trazendo e deixando a conta para o próximo. Isso nós jamais faríamos. Então tivemos muita dificuldade no futebol, erramos muito no futebol, mas por conta de respeitar a situação financeira do clube, por conta de sempre querer fazer com austeridade. Samir, para a gente finalizar a nossa entrevista, você pode passar um último recado para o sócio votante que ainda está na dúvida, que viu a tua gestão e não sabe ainda em quem votar? Fica à vontade para passar um último recado para esse sócio. Bom, o recado não é só para o sócio que está na dúvida, o recado é para todos os sócios. Antes disso, o discurso ele é sempre para o torcedor, né? O discurso, as posições têm que ser sempre para a torcida, mas a eleição, por conta do estatuto, ela é voltada para o sócio que tem mais de 2 anos de associação, então o recado acaba mais direto sendo para esse sócio. O primeiro é de que ele participe do processo eleitoral, que ele vote. Quanto mais sócios votarem, mais legitimidade o processo tem, independente de quem ganhar, mesmo com as dificuldades de pandemia, mesmo com os problemas que o momento traz, é bastante importante que o sócio se organize e vá votar. Então esse é o primeiro pedido. O segundo, como eu fiz lá no começo da nossa fala, que faça isso com informação, que faça isso com embasamento. Eu sempre tenho dito, perder a eleição, não seguir, não ser como o futuro presidente escolhido, não é uma derrota. Desde que você se apresente com uma candidatura de forma ética, de forma honesta e defendendo aquilo que você acredita, defendendo o teu propósito. Então, por que eu quero que o torcedor se informe e escolha? Porque se ele me escolher, que bom, eu estou disposto a trabalhar por mais 3 anos, da mesma forma, com a mesma dedicação, abrindo mão de tudo, para dar continuidade àquilo que nós fizemos. Se o sócio escolher um outro projeto, faz parte da democracia, é legítimo também, desde que faça de forma embasada, desde que faça de forma informada. E aí quem faz o que eu estou fazendo, o que o meu grupo está fazendo, não é derrotado. Porque nós estamos apresentando um projeto muito claro, uma proposta muito clara, que é muito diferente das outras. Então, por isso, o pedido sempre vai ser um pedido de informação. Ler os planos de metas, ver as entrevistas
como essas que vocês estão fazendo. Aliás, com perguntas muito bem colocadas, com perguntas coerentes, inteligentes. Um outro ponto, fazer uma pressão para que os debates aconteçam. Eu tenho confirmado presença em todos os debates, e não tem sido poucos que têm sido propostos. Os outros 2 candidatos estão recusando, estão fugindo do debate. Não preciso nem falar aqui o motivo, né? Só ver como são os discursos que o motivo fica bem claro. Mas isso é importante para a instituição, isso é importante para a informação do sócio. O presidente que, se eleito, é eleito sem participar do debate, ele já começa com uma crise de legitimidade, porque ele não aceitou ser confrontado, porque ele não aceitou ser questionado sobre as falhas do discurso dele, porque ele não mostrou se ele realmente tinha diagnóstico do clube. Então é fundamental que você, torcedor, que você, sócio, faça uma pressão às outras chapas para que elas participem dos debates, porque esse é o principal momento para que o sócio compare e para que o sócio decida. E daí, no fim disso tudo, aquele sócio que tiver a informação, que tiver o subsídio das propostas, aquele sócio que decida que quer um clube inserido dentro de um projeto de gestão, de continuidade, de longo prazo, com austeridade, com responsabilidade, pagando o salário em dia, pagando o ato trabalhista, com um projeto de aproveitamento da base e de venda de atletas para captação de receita, com investimento em patrimônio. O sócio que quiser isso, aí ele tem só uma chapa para votar, que é a chapa Curitiba Responsável e que é em mim como candidato a presidente. Então, oficialmente encerrada a série de entrevistas a todos os candidatos que concorrem ao pleito de presidente do Curitiba. O recado que a página tem para passar para vocês, o presidente até já comentou, quem puder, vote 12 de dezembro, vai ser presencial ou por drive-thru para quem é grupo de risco, ele pode até me corrigir se estiver errado. É isso. Então, pessoal, a gente agradece a todo mundo que acompanhou, que curte as informações da página e que vença o melhor para o Curitiba, né? Obrigado a todo mundo.